Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. Na figura abaixo estão representados um fio muito longo e uma espira, situada no mesmo plano e ambos feitos de material condutor. Considere as seguintes situações: uma corrente elétrica contínua constante passando no fio, uma corrente elétrica contínua crescente passando no fio, uma corrente elétrica alternada passando no fio, uma corrente elétrica contínua decrescente passando no fio. Primeira questão: em que situação haverá fluxo magnético na espira? Bem, pessoal, quando temos um fio passando uma corrente por qualquer que seja o sentido, essa corrente sempre vai gerar um campo magnético, tá? E esse campo magnético é rotacional ao sentido dessa corrente. Então ela vai estar sempre girando em volta, vamos dizer assim. Pois bem, do lado eu vou ter uma espira metálica ali, feito de material condutor possivelmente, como está dizendo a questão. Pois bem, se está passando linhas de campo magnético dentro dessa espira, né? Então sim, aqui eu vou ter um fluxo magnético diferente de zero. Ou seja, se tem linhas de campo magnético passando pela espira, vai ter fluxo magnético. Ou seja, o que é o fluxo magnético? É nada mais do que linhas de campo passando pela região ali daquele minha espira condutora, tá? Pois bem, então basta eu ter uma corrente elétrica, independente de como se comporte. Que no caso vai ser, né, em todas as situações. Em todas as situações eu tenho uma corrente elétrica. Então a primeira ali, ó, fica a letra D. Tá? Em todas as situações. Agora, a segunda questão: em que situação haverá corrente induzida na espira? Agora eu quero induzir uma corrente. Bem, pessoal, eu tenho a seguinte relação, que a força eletromotriz induzida, que é igual a corrente dividido por resistência, não, corrente vezes resistência, é igual ao que? Ao negativo da variação de fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. Qual a diferença desse fluxo magnético que está presente aqui e deste aqui? Este aqui, pessoal, é nada mais do que uma variação do fluxo. Ou seja, não basta apenas ter linhas de campo magnético passando pela espira. Essas linhas terão que mudar de configuração ou intensidade, certo? Então, bem, eu tenho que achar essas quatro situações, quais delas que eu tenho um campo magnético que é variável. Só que, bem, um campo magnético produzido por uma espira, ela é igual a μ0 vezes corrente elétrica dividido por 2π vezes R. R é a distância de um certo ponto até a espira. Mas, bem, este campo magnético precisa, né, principalmente de corrente elétrica. Eu tendo uma corrente elétrica, terei um campo magnético. Logo, eu tendo uma corrente elétrica que varia, terei um campo magnético que varia. Logo, terei um fluxo magnético que varia. Ou seja, terei a minha corrente elétrica induzida. Então eu tenho que ver situações onde a corrente elétrica ela muda de certa forma. Olha só, na primeira, uma corrente elétrica contínua e constante. Eu já posso cortar, porque eu sei que a corrente, como ela é constante, não vai mudar. Não mudando, não tenho variação de fluxo. 2. Uma corrente elétrica contínua crescente, passando no fio. Tá? Contínua significa que está no mesmo pico. Está sempre positivo ou sempre negativo. Crescente significa que essa corrente está aumentando o seu valor. Ou seja, está variando. Logo, gerando variação de fluxo. 3.
uma corrente elétrica alternada passando no fio. Bem, se ela é alternada, o que acontece é que ela vai se alternando, vai alternando o seu valor. Alternando o seu valor, alterna o valor do campo magnético, que também gera variação de fluxo. 4. Em uma corrente elétrica contínua decrescente, passando pelo fio. Bem, se a corrente é decrescente, está diminuindo o seu valor e logo está variando, causando variação do campo magnético, que gera variação de fluxo magnético. Então eu tenho as situações 2, 3 e 4 ali, que eu tenho uma corrente induzida, né? Que daí minha resposta vai fechar com a letra C, apenas em 3 das situações. Tá? Das 4 situações que eu apresentei, 3 eu tenho, né, corrente induzida, certo? Na espira. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, mandem pelos comentários ou para o e-mail escrito aqui abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.